pra gente falar sobre uma situação que eu atendi essa semana. A pessoa falou: Cléo, eu não consigo ter nenhum relacionamento com meu pai, a gente briga muito, tá bem difícil a convivência e eu não sei o que fazer. Falei: vamos constelar pra ver o que é isso aí. E aí, como era a primeira vez dela, eu falei: vem com tempo, porque é a primeira vez que eu vou fazer a sessão com você, eu gosto de ficar com mais dedicação ali e tal. E a gente colocou o campo dela, aí mostrou que o pai tinha um relacionamento muito forte antes de se casar com a mãe dela. E eu perguntei assim: seu pai já teve algum relacionamento antes de se casar com a sua mãe? Ela falou: sim, teve. Aí eu falei: não ficou bem resolvido não, né? Ela falou: não, a pessoa ficou muito chateada porque ele escolheu minha mãe e tal, e tal, e tal. E aí no campo ela tinha colocado assim, ela tinha colocado ela, e na frente dela todas as oportunidades, todas as coisas incríveis que ela tinha que trilhar e tudo, bem assim, tufiti, essa companheira do pai. Aí eu falei, ela falou: quem é essa pessoa que tá olhando pra mim e eu olhando pra ela? Eu falei: é a companheira do seu pai, antes da sua mãe. Então assim, foi muito claro, foi muito nítido que ela estava fazendo um tipo de lealdade, né, com isso. Eu vou explicar pra vocês por que isso acontece e eu vou explicar quais são as implicações disso. Quem quer saber, coloca aí: eu quero saber, escreve aí pra mim, eu quero saber. A nossa mente, ela vai sempre procurar padrões. Gente, eu ia falar parâmetros. Ela vai sempre procurar padrões. Então, ela precisa equilibrar o sistema. Então, vamos lá. Imagina que quem trabalha aí com células, quem sabe como é que funciona o mecanismo celular, o que acontece com as células? Elas têm um processo chamado, eu acho que é homeostase, que quando uma célula tem mais nutriente ou líquido, ela dá para outra que tem menos. Ela vai equilibrando ali o sistema, né? Se não for bem esse nome, é algo por aí. E aí, o que acontece? Ela equilibra esse sistema. Só que com isso, não importa as implicações, ela vai equilibrar. Nossa vida também é a mesma coisa, nossa família, nosso sistema, é a mesma coisa. Então, quando você acha que uma pessoa não tem a ver com você, só porque ela não é parente ou alguma coisa do tipo, ela não está interferindo, ela está sim. E eu vou te mostrar isso. Deixa eu abrir aqui. Abrir o... De onde você fala? Coloca aí, qual cidade você tá falando? De onde você fala? Qual cidade? Gente, quem tá me ouvindo e me vendo direitinho, coloca aqui, por favor. O que aconteceu com isso? Ela não conseguia prosperar, nada conseguia avançar. E ela falava assim: eu não sei porque eu não me conecto com meu pai, não me conecto com ele. E eu falei: olha, seu pai poderia estar... A sorte é que ele ainda tá vivo, né? Você pode conversar com ele, mas se ele tivesse morto, a gente faria a dinâmica do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, nada mudaria. Ela ia resolveria? Eu falei: sim, resolveria. Então eu queria muito deixar claro pra você que mesmo que o seu pai não esteja assim, né, mais entre nós e tudo, resolve do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem dentro de você a essência do seu pai. Você tem dentro de você o DNA dele. Então ele vive através das suas células. Então tudo que a gente fizer é pra você se trabalhar, é pra você receber isso e compreender e viver. Então não se preocupe com detalhes. Ah, mas eu não conheço meu pai biológico. Ah, mas eu não isso, eu não aquilo. Apenas sempre se permita que funciona. E aí tá. Então, ela falou assim: Cléo, não me dou bem com ele, consequentemente não me casei, não tenho relação afetiva, amorosa com ninguém, não consigo ter. Eu falei: não tem nem como, porque quando você não tem uma situação dessa resolvida, o seu próprio sistema não permite que você tenha. Vai boicotar muito, vem a relação maravilhosa, a pessoa incrível, e aí você dá um jeito de fazer com que ela vá embora. Infelizmente é assim. Então, quando o nosso sistema... Por que isso acontece? Eu queria muito que você entendesse por que isso acontece. Principalmente para quem faz sessão individual comigo. Por quê? As pessoas que fazem sessão individual comigo, muitas delas não entendem o que é o mecanismo de
de recompensa, triangulação, ela não entende. Então eu gosto de gravar isso aqui para ela já, né, eu sempre mando o link. Olha essa live aqui para você ver o que pode estar acontecendo. Então vamos lá. Se essa pessoa tivesse casado com o pai dela, deixa eu pegar a foto dela, deixa eu pegar um representante para ela aqui, ó. Essa daqui é ela, vou chamar de Viviane. Essa aqui é a Viviane. A Viviane não conseguia ter um bom relacionamento, nem conversar com o pai. O motivo aqui já não nos diz respeito, porque... Gente, manda essa live aí para 10 pessoas. Vocês estão... Manda aí para 10 pessoas essa live. Quem quiser mandar, pronto, já mandei também. Printa, me marca. Então, ele tá o seguinte... Ela tá aqui, a Viviane, o pai dela tá aqui, eles não se comunicam, eles não dão conta de se comunicar, elas já fizeram de tudo, ela fez de tudo que você imaginar e não rola, o negócio não vai. E ela não entende por quê. Mas ela teve uma filha e essa filha ama o pai, essa filha é louca pelo pai, o tempo inteiro ali. Aí tá. Ok, quando ela vem pra sessão comigo, ela fala assim, Cléo, é o seguinte... Ela não falou assim, eu vim pra sessão porque eu quero conversar com meu pai. Claro que não, ela veio dizendo que é porque a vida financeira e profissional não deslanchava, né? Aí eu falei assim, como é que tá a relação com sua mãe? Ah, tá assim. Como é que tá com seu pai? Ah, tá assim. Eu falei, vamos olhar então direitinho pra ver o que tá acontecendo? Vamos. Então, quando a gente olhou, a gente viu. E normalmente, esse sintoma, essa queixa que a cliente chega é problema com a mãe. Então eu falei assim, vamos olhar o que o seu campo mostra. E querendo ou não, era algo bem mais profundo. Então esse pai dela, ele tem a mãe dela como esposa hoje. Eles são casados. Só que antes de casar com a mãe dela, ele teve a Luzia de namorada, quase noiva. Eles quase se casaram. Eles brigaram por uma besteira. E aí, então ele estava aqui, ó. E aí vocês acham, quando eu falo assim, gente, não pode só sair de um relacionamento e lá vai estar novo, não é assim não, tá? Existe todo um corpo energético, né? A gente tem memórias espirituais. De onde vem essas memórias espirituais? Da nossa família, da onde eu vim. Pai, mãe, avô, bisavó, tudo vem. Então vem essas memórias. E aí o que acontece aqui? Ele se casou com ela, eles tiveram a Viviane de filha e ela ficou excluída do lado. Ela ficou rejeitada. Ele não conseguiu agradecer, trazer no coração, fazer esse apaziguamento, né? Ok, ela ficou excluída. O que aconteceu? Quando essa criança cresceu, que foi o que aconteceu com ela, por isso que ela chegou até mim, ela tem esse mesmo comportamento dessa mulher. Então ela colocou essa mulher na frente dela assim, ó. Bem assim ela ficou. Aí ela falou, quem é essa que tá na minha frente? Eu falei assim, a primeira companheira do seu pai. Então, quando a gente foi olhar, por que essa criança... por que essa moça aderiu todas a personalidade, o jeito, teve lealdade com ela? Porque ela foi excluída. Tudo que eu excluo precisa ser visto. Nada em oculto que não venha a ser revelado. Lembra do sistema de compensação do nosso sistema? Vai acontecer, Cléo, mas o que tem a ver essa moça fazer parte do sistema dela, sendo que eles não são parentes? Tudo. Vou te mostrar. Vamos fazer de conta que o pai dela se casou com essa moça. Eles iam se casar, tava tudo certo. Mas ela ficou chateada e ela abriu mão, disse, então tá bom. Ela saiu, ela se retirou para que ele conhecesse outra mulher. E aí sim, a Viviane pôde nascer. Ou seja, se ela não tivesse se retirado, a Viviane não nasceria. Então a Viviane deve lealdade a ela pela vida. Então ela faz parte do sistema da Viviane também. Ou seja... Cléo, então, quer dizer que por causa da perda dela, eu ganhei a vida? Exatamente. Porque quando a mulher quer, ela não solta o homem? Não, ela não solta, não. Então, assim, aconteceu, ela soltou, deixou pra lá, foi, ou vice-versa. Ela, por causa da perda dela, o pai pôde se conectar com a mãe e criar ela. Porque se o pai tivesse ficado com a Viviane... Com a antiga namorada, a Viviane não nasceria. Por que ela não nasceria? Porque ela é fruto de um esperma entre o pai e o óvulo da mãe. Então não teria o óvulo da mãe, teria o óvulo da outra moça e seria outra pessoa e não a Viviane. Então ela deve de uma certa forma, a vida a essa moça. E o sistema inconsciente sabe disso. Ele já entra já com compensação. Então quando ela vem pro sistema, quando ela, sei lá, vamos supor que
eles tiveram a relação sexual e Deus manda o espírito, né, para entrar nesse bebê. Quando ela entra nesse campo, ela já dá as mãos com os excluídos e entra e fala assim: aqui precisa pertencer, precisa existir, porque eu sou grata por essa vida. Eu sou grata por essa situação, porque foi graças a essa situação que eu estou viva. Foi graças a essa situação que eu existo. Então ela manifesta inconscientemente essa presença. Cleo, da onde vem isso? Você vai estudar campo morfogenético. Você vai estudar. Tem o Joseph Ruppert, esqueci o nome dele, gente, ao certo. É Ruppert o sobrenome dele. Ele é uma das maiores autoridades. É só você botar campo morfogenético, você vai ver como é que funciona, que o Einstein chamava de ação fantasmagórica, e vários outros cientistas não deram nomes, porque eles falavam assim: eu não tô vendo onde é que isso aqui tá se comunicando. Eu boto o negócio aqui, o negócio lá, dali 2 km se mexe e eu não tô vendo nenhuma comunicação. Então, a gente consegue perceber que essa consciência sistêmica, ela age em tudo o tempo inteiro. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque não existe não pagar. Vai pagar? Vai pagar? Ah, mas fulano fez isso e ficou por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo, não se preocupe. Agora, a gente não fez nenhum curso de juiz, né, pra gente poder julgar. Eu não sou Satanás para acusar, eu também não sou Deus para julgar. Então eu tenho que olhar a situação, mesmo que ela pareça injusta, e dizer: eu deixo como está e seguir minha vida. É isso que a gente faz, né, quando olha pro outro. Quando eu olho pra minha vida, eu digo: eu quero olhar e quero tratar isso. Resumindo, a gente fez a reconciliação, e aí ela fala pra essa moça o seguinte: por causa da sua perda, eu nasci. E aí ela falou: eu também, eu também perdi, eu entendo você. Cleo, a pessoa tá ouvindo? Não. Ela tá falando isso para todo o sistema dela mesma. Embora ela imagine a pessoa na frente dela, ela tá falando para ela mesma. Então, quando ela fala isso, ela fala: eu vejo você, você faz parte da minha vida. Você é muito, muito importante. E pronto, fizemos as falas, tudo direitinho, depois a meditação, relaxamento, tal. Aí ela fez a fala da reconciliação com o pai. E o que vocês acham que vai acontecer? Com certeza, né? A gente tem muitos depoimentos aqui no Instagram. A reconciliação com o pai é certa. E é engraçado que ela falou que a moça procurou ela, a primeira, né? Que a vizinha ela falou: claro, ela me procurou para me dar um bom dia. Eu falei: sim, porque quando você faz uma dinâmica, toca na pessoa também, se ela estiver em vida. Então, é algo assim fora da curva. E aí a gente vai soltando essas amarras que a gente tem. Por isso que eu falo: faça, se você tiver condições, faça uma sessão de constelação para você poder analisar o que está impedindo a sua vida, o que está pegando, o que pode estar te travando, porque um detalhezinho pode soltar todo o fio da meada. Já fiz uma sessão para moça que ela não era chamada no concurso público, ela não sabia porquê, era um problema sério com o pai, foi chamada depois de 3 meses. Então, assim, não tem como não fazer, você precisa investir nisso em você, tá bom? Qualquer coisa, manda direct aqui no Instagram, e gratidão, meu amor.